Queridos argentinos, tenho o prazer de me dirigir a vocês com uma notícia que muitos de nós estávamos esperando há muito tempo. Há algumas horas, o Ministério da Economia da Nação e o Banco Central da República Argentina terminaram de romper o último elo da corrente que mantinha a nossa economia nacional. Amarrada ao chão já fazia 15 anos. A partir deste momento, eliminamos o cepo cambial da economia argentina para sempre. Quando pedi o voto de vocês, disse que vinha para consertar a economia pela raiz, sem atalhos nem gradualismo, sob a premissa de que uma economia saudável e sustentável tem 3 fundamentos: ordem fiscal, ordem monetária e ordem cambial. Após um duro primeiro ano de trabalho, hoje podemos dar por concluído o processo de saneamento macroeconômico argentino, tendo trazido ordem a esses 3 pilares fundamentais. Por isso, gostaria de agradecer a vocês. Agradecer primeiro por terem tido a coragem de mudar o rumo do seu destino como argentinos e agradecer ainda mais por terem atravessado as turbulências que enfrentamos durante este quase ano e meio que estamos no governo da forma como o fizeram. Também quero agradecer àqueles atores da liderança política que entenderam o processo de mudança que estávamos vivendo sem mesquinharias nem condicionamentos. Por exemplo, aqueles 87 heróis que defenderam o superávit fiscal, defendendo os vetos que fomos forçados a realizar para conter a demagogia populista de alguns outros. Sem distinção de cores políticas, cada um dos 46 milhões de argentinos que habitam este solo teve que passar por uma prova de fogo. E hoje, com muito orgulho, podemos olhar para trás e dizer que a superamos. Tiveram a coragem de escolher a liberdade em vez da servidão, e assim abandonaram a lenta agonia em que estávamos imersos quase 15 anos para passar o trago amargo de uma só vez, e para sempre sabendo que seria definitivo. Isso não foi por um capricho da nossa parte, mas um passo necessário para corrigir décadas de horrores econômicos que nos trouxeram, até 10 de dezembro de 2023. Assim, passamos de ser o pior aluno do mundo em matéria econômica a fazer o dever de casa e passar a ser o aluno exemplar. Em primeiro lugar, passamos no exame fiscal. Passamos de mais de 100 anos de déficit fiscal crônico a ser um dos 5 países do mundo que só gastam o que arrecadam, e nem um peso a mais. Em segundo lugar, passamos no exame monetário. Passamos de ser um país com inflação descontrolada por décadas, a ponto de destruirmos 5 signos monetários, a ter colocado um limite na quantidade de pesos emitidos, o que fez a taxa de inflação cair entre 10 e 25 vezes. Dependendo de como se olhe, o índice de preços ao consumidor ou o índice de preços no atacado, o que nos fez ver uma apreciação do peso sem precedentes, com sua consequente queda da pobreza. E hoje, em terceiro lugar, conseguimos remover a última espinha que nos infligia uma dor profunda. Nos livramos do controle cambial, que era uma aberração que nunca deveria ter existido. Há alguns minutos, o Fundo Monetário anunciou um programa inédito para a Argentina, que desempenhará um papel importante em tornar isso possível. Digo inédito porque é a primeira vez na história que o fundo aprova um programa que não é para financiar a transição de uma macroeconomia desordenada para uma ordenada, mas para apoiar um plano econômico que já deu frutos. Por esse voto de confiança, quero agradecer a todo o board do Fundo Monetário Nacional e, em especial, a Kristalina Georgieva, a presidente do organismo. Historicamente, os programas do FMI eram projetados para financiar o desequilíbrio fiscal diante da impossibilidade de conseguir financiamento no mercado de capitais. Ao mesmo tempo, a correção fiscal sempre era realizada por meio do aumento de impostos. No entanto, conosco isso mudou. Não só colocamos as contas fiscais em ordem em tempo recorde, como também quase a totalidade do ajuste recaiu sobre o Estado, e não sobre os argentinos de bem. Este programa entre FMI, Banco Mundial, BID e um RPO do Banco Central soma 32 bilhões de dólares, dos quais 19,6 bilhões serão desembolsados de modo imediato. Dessa forma, para o mês de maio, as reservas brutas do Banco Central estarão em torno de 50 bilhões de dólares.
Com esse nível de reservas, podemos respaldar tranquilamente todos os pesos existentes em nossa economia, proporcionando mais segurança monetária aos nossos cidadãos. Para explicar, o Banco Central, como qualquer agente da economia, possui um balanço patrimonial, cuja identidade contábil indica que o patrimônio líquido é dado pela diferença entre seus ativos e passivos. Os ativos do Banco Central são compostos por reservas internacionais e títulos públicos emitidos pelo governo nacional. Quanto ao passivo, encontramos a base monetária, ou seja, o dinheiro que está nas mãos dos indivíduos e dos bancos como reservas, e a dívida remunerada, as famosas LEVACs, depois LELICs e em seguida PASEs. Nesse sentido, quando os passivos do Banco Central aumentam, seja por emissão de pesos contra títulos públicos que não têm mercado, ou seja, emissão espúria, ou pelo acréscimo de juros dos PASEs, o patrimônio do Banco Central se deteriora. Dessa forma, à medida que o patrimônio líquido se torna cada vez mais negativo, é necessário um nível de preços mais alto para liquidar as dívidas do Banco Central, de modo que se ajuste ao tamanho real dos ativos do mesmo. Nesse sentido, na medida em que o Tesouro se financia emitindo títulos sem valor no Banco Central, o nível de preços a longo prazo é mais alto e, com isso, maior a taxa de inflação no presente. Colocado dessa forma, é muito fácil entender por que, desde a saída da convertibilidade, o preço do dólar se multiplicou por 1.200 vezes. Nos últimos 25 anos, o Banco Central roubou dos argentinos mais de 100 bilhões de dólares. Portanto, diante de tamanha destruição do ativo, não deveria surpreender o desastre inflacionário que vivemos nos últimos 20 anos. E dado que o dólar é apenas mais um preço na economia, é quase natural que ele tenha disparado sistematicamente sem encontrar um teto. O presente acordo busca restaurar o ativo do Banco Central e, com isso, seu patrimônio, para que, dessa forma, a inflação seja apenas uma má lembrança do passado. Assim, o dinheiro que entrar no Tesouro Nacional será usado para cancelar sua dívida com o BCRA. Além disso, dado que esses títulos não são cotados à paridade, a dívida bruta do Tesouro cairá. Colocado em outros termos, nos próximos dias vamos a um nível de reservas brutas, tal que se poderia resgatar a base monetária a uma taxa de câmbio de 650 pesos, enquanto que, se tomarmos a definição de base monetária ampla, poderia ser feito a 911 pesos. Além disso, se utilizarmos o teto de lavanda apresentado pelo ministro Caputo, não só poderia ser resgatada toda a base monetária ampla, como também sobrariam cerca de 15 mil milhões de dólares. Consequentemente, e retomando o que mencionei anteriormente, estamos finalmente aprovando o exame cambial. Teríamos adorado eliminar o cepo cambial mais rapidamente, mas sempre dissemos que preferíamos eliminá-lo bem e definitivamente. Por eliminá-lo rapidamente e que essa pressa significasse que a medida fosse transitória, como aconteceu no passado. Essa foi uma das muitas verdades incômodas que apresentamos à sociedade no início do nosso mandato e que souberam aceitar com determinação e paciência. Ficou claro com alguma coisa? Nunca, jamais. Nos últimos 120 anos tivemos ordem fiscal, ordem monetária e ordem cambial ao mesmo tempo. Nunca. Esta é a primeira vez, por isso não venham dizer que já viram isso, porque desta vez realmente é diferente. Sempre faltou algo, por isso toda vez que nos encaminhamos para fazer as coisas bem, acabamos ficando aquém e assim acabamos nos chocando com a realidade. O pior é que nos iludimos tantas vezes que muitos argentinos se resignaram a não voltar a se iludir. Por isso, hoje, isso termina. Hoje quebramos o ciclo de ilusão e desencanto e começamos a caminhar de uma vez por todas para frente. Porque finalmente, pela primeira vez na história, a Argentina tem uma macroeconomia com todas as suas disciplinas em ordem. Esta nova realidade fiscal, monetária e cambial significa duas coisas para o país. Por um lado, que daqui em diante não há razão para que a Argentina tenha turbulências autoimpostas. E, em segundo lugar, que também estamos em melhores condições do que nunca para resistir a turbulências externas. Nunca a Argentina esteve tão bem equipada em seus fundamentos econômicos para resistir a tensões da economia global. Isso não nos torna impermeáveis. Nenhum país do mundo é.
mas significa que, caso algo ocorra, absorveremos menos dano do que em qualquer outro momento da nossa história e nos recuperaremos a uma velocidade maior. Não devemos subestimar essa vantagem que outros não têm, porque hoje estamos testemunhando uma transição importante em como a economia global funciona. Não só na Argentina a história está sendo reescrita, mas também nos Estados Unidos e no resto dos países do mundo. Há placas tectônicas que estão se deslocando rapidamente após décadas de quietude. A ordem internacional, tal como a conhecemos após a Segunda Guerra Mundial, chegou ao fim. E processos de mudança como esses sempre acarretam intervalos de muita volatilidade. Nesse sentido, em um mar de volatilidade, já não somos uma balsa de madeira à deriva, somos um verdadeiro couraçado. Além disso, diante da possibilidade de que o choque externo se intensifique, responderemos com maior ajuste fiscal, reduzindo o gasto público. Concretamente, quando esses choques ocorrem, é necessário que a economia melhore sua conta corrente. Por sua vez, dado que nosso compromisso de honrar nossas dívidas é inquebrantável, isso implica melhorar a balança comercial. Ou seja, é necessário reduzir a absorção doméstica. No entanto, na Argentina, isso sempre foi feito desvalorizando a moeda, penalizando assim os setores mais vulneráveis. Em outros momentos, isso foi feito aumentando impostos para repartir a carga do ajuste. Em nosso governo, a absorção cairá por uma redução do tamanho do Estado, de modo que o ajuste não impacte o setor privado, o verdadeiro motor da economia. Nesse sentido, embora para assegurar o déficit zero precisemos de um superávit primário de 1,3% do PIB, à luz dos acontecimentos internacionais recentes, decidimos elevá-lo para 1,6%. Já eliminou o risco fiscal, já eliminou o risco monetário e agora também eliminando o risco cambial, foram estabelecidas as bases para a estabilidade e o crescimento sustentado a médio e longo prazo. Daqui em diante, a economia real dos argentinos melhorará no contexto dessa estabilidade e crescerá como nunca antes. A economia de 15 pontos do PIB, que antes era desperdiçada pela política, foi devolvida ao setor privado, o que aumentará o investimento e o consumo. Além disso, a normalização da macroeconomia argentina, que hoje culmina, implicará necessariamente a redução do risco país e, consequentemente, da taxa de juros, barateando o custo do crédito privado e também produzindo mais investimento. De fato, o ajuste fiscal realizado nos garantirá um piso de crescimento de longo prazo de 4,5%, ao qual deveríamos somar as reformas estruturais que implementamos com o DNU 7023, a Lei de Bases e as desregulamentações realizadas pelo Ministério da Desregulamentação, que somadas no primeiro ano de gestão chegam a mais de 1.700 reformas estruturais. No curto prazo, a economia continuará crescendo pela recomposição dos estoques das empresas, que haviam sido utilizados para se proteger da inflação. Além disso, a queda da inflação revalorizou os salários e as aposentadorias, melhorando o poder de compra de todos os nossos cidadãos. Por sua vez, o crédito privado voltou e estamos vendo um boom sustentado de créditos hipotecários há mais de um ano. Ao mesmo tempo, já estamos trilhando o caminho da redução de impostos, tornando nosso setor privado mais competitivo. E como se tudo isso não bastasse, estamos nos abrindo para o mundo como nunca antes fizemos. A longo prazo, cresceremos ainda mais, porque nosso objetivo é nos tornarmos o país mais livre do mundo. Para isso, continuaremos reduzindo a carga tributária total, seja pela eliminação do imposto inflacionário ou pela redução de impostos diretos, que estamos enfrentando com o superávit fiscal. Por último, a normalização do mercado de câmbio que estamos anunciando hoje, que torna possível o investimento direto estrangeiro, dado que alguém só investe quando sabe que poderá dispor do fruto de seu investimento como quiser. Será um novo motor de crescimento. Ou seja, durante os últimos 15 anos, a política colocou um freio no investimento e abriu a torneira do gasto público e da emissão monetária. Nós fizemos o contrário, colocamos um freio no Estado, um freio na emissão e liberamos a torneira da iniciativa privada para que os investimentos possam finalmente chegar à Argentina. Por todos esses motivos, a recuperação que estamos observando há meses se acelerará
e se transformará em um crescimento sustentado. Nessas condições, a Argentina será o país com maior crescimento econômico dos próximos 30 anos. Em vez de falar de crescimento a taxas chinesas, em breve o mundo falará de crescer a taxas argentinas. E nesse ritmo, depois de alguns anos, a Argentina será grande novamente. Isso não acontecerá da noite para o dia. Nada valioso na vida funciona assim, mas sim pouco a pouco e com a certeza de que tanto no fronte interno quanto no fronte externo, temos os deveres feitos para mitigar o máximo possível qualquer tipo de volatilidade. No médio prazo, dados os fundamentos do programa, a inflação não tem outro destino senão colapsar, porque nunca mais haverá emissão de pesos sem respaldo. A inflação vai colapsar inevitavelmente, apesar das tentativas de gerar instabilidade, daqueles que ainda querem deter a mudança. Digo ainda porque, como vimos nas últimas semanas, dada a volatilidade e a incerteza gerada por aqueles que espalharam mentiras sem nenhum tipo de escrúpulo, este mês vimos uma interrupção no processo de desinflação. Lamentavelmente, estes são os efeitos da aberração da Lei Guzmán, que nos obrigou a ir ao Congresso para pedir autorização para aprovar este acordo com o fundo, quando isso não acontece em nenhum país do mundo. Amarrados pela reserva necessária própria desses acordos, tivemos que ver como durante semanas os políticos e os economistas geraram pânico e incerteza na população. No entanto, além das vitórias de curto prazo que possam obter, a inflação não tem outro destino senão desaparecer, porque a inflação é sempre e em todo lugar um fenômeno monetário, que ocorre por um excesso na oferta de dinheiro, seja porque a oferta aumenta, porque a demanda cai ou porque as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Como nosso programa contempla eliminar a emissão de pesos sem respaldo para sempre, a inflação argentina, cedo ou tarde, vai desaparecer. Exceto os mais velhos, a maioria dos argentinos nunca viu algo assim. Tudo isso significa que, eliminando todos os fatores de risco que teoricamente complicaram para que os argentinos pudessem progredir, podemos começar a aproveitar como país todas as virtudes e vantagens comparativas que realmente temos. Todo o nosso talento, todos os nossos recursos, toda a capacidade de cooperação, o esforço e a ambição dos argentinos agora encontrarão um caminho de progresso e não mais se depararão com os obstáculos de sempre. Temos uma diversidade de ecossistemas invejada por praticamente qualquer nação do mundo. Cada um desses biomas representa diferentes oportunidades potenciais, desde o cultivo da soja na planície, a extração de petróleo, o turismo nos lagos ou a mineração nas montanhas. Contamos com centenas de milhares de argentinos distribuídos pelo mundo que testemunham o talento argentino, ocupando cargos hierárquicos em empresas líderes, seja no Vale do Silício, no Oriente Médio ou na Europa, ansiosos para voltar a reconstruir o país que os viu nascer e ver seus filhos crescerem em sua terra natal. Contamos com capital humano de primeiro nível aqui também, um capital humano que conseguiu se tornar competitivo a nível global, enfrentando inflações mensais, que outros países não têm em décadas. O mesmo capital humano que conseguiu superar uma das pressões fiscais mais altas do mundo. Os argentinos aprendemos a tirar água até das pedras e com todos os fatores macroeconômicos contra. Por alguma razão, somos o país com mais unicórnios tecnológicos per capita da região. Mesmo com o menor investimento, imaginem como podemos nos sair com o vento a nosso favor. Há um ano contamos com o RIGI, que já nos tornava atraentes fiscalmente para investimentos de mais de 200 milhões de dólares, dos quais já aprovamos mais de 12 bilhões de dólares. Agora, sem controle de capitais, não haverá mais nenhum tipo de restrição cambial para qualquer investimento e todo esse potencial poderá ser liberado. E como se não bastasse, contamos com uma vontade férrea de nos tornarmos o país mais livre do mundo. A única conclusão que se pode tirar de tudo isso é que nos próximos anos na Argentina será avançar, converteremos toda a nossa energia potencial contida em energia cinética que nos levará a ser um país próspero. Porque, como dizem as Sagradas Escrituras, os últimos serão os primeiros.
E a Argentina, depois de marchar durante décadas com os últimos, está destinada a recuperar seu lugar entre os primeiros. Por isso, a todos os argentinos que trabalham, que poupam, aos que são empregados, autônomos, aos que têm um negócio, aos que arriscam capital e investem, e também aqueles que observam de fora, perguntando-se se faz sentido apostar na Argentina, quero dizer-lhes que vejam nossa gestão como um aliado, como uma verdadeira oportunidade. Se o setor privado é o trem que nos leva a um futuro melhor, nossa função é ser aqueles que removem os obstáculos do caminho, eliminando todas as regulações, taxas, impostos e tarifas que dificultam o trabalho, o investimento e a inovação. Este trem do progresso já está em movimento. Atrevo-me a dizer até que é imparável. Mas não queremos que seja uma viagem para poucos. Suas portas estão e continuarão abertas, e nossa ambição é que nenhum argentino fique de fora. Homens, mulheres, jovens, adultos em Buenos Aires, em Santa Fé, na Terra do Fogo e em todas as latitudes da pátria, crentes e leigos, liberais, peronistas, radicais, pró, não importa o partido ou credo ao qual adiram, não importa em quem votaram, não importa inclusive se conspiraram para que este governo fracasse, se o país crescer, todos nós vamos nos sair melhor, vai melhorar para aqueles que gostam do nosso governo e para aqueles que não gostam também vai melhorar. Durante muito tempo, a Argentina foi injustamente castigada por uma longa lista de decisões equivocadas de uma longa lista de políticos. Fizeram um país grande se sentir pequeno e fizeram um povo nobre se sentir impotente. Isso também vai acabar. Todos os argentinos merecemos muito mais do que isso e todos os argentinos finalmente teremos o que merecemos. Teremos um país onde progredir será fácil para quem faz as coisas direito. Teremos um país onde, com esforço, com trabalho ou com talento, cada um terá o suficiente para poder perseguir seu projeto de vida. E assim, começará uma era dourada para todos aqueles que desejam prosperar no solo argentino, que colocará a Argentina novamente no lugar que merece na economia global, como um exemplo de liberdade e prosperidade. Todos têm minha promessa inquebrantável de que não descansaremos nenhum segundo até conseguirmos. Tenham a tranquilidade de que tudo está indo conforme o plano. Este é o futuro da Argentina. Este é o futuro dos argentinos. E esta é a mensagem que queria trazer a todos vocês hoje. Que Deus abençoe os argentinos e que as forças do céu nos acompanhem. Muito obrigado.